livros que vão além da tinta e do papel, filmes que retratam um mundo fantástico, mas que, por trás disso, contextualizam a realidade e servem de exemplo para falarmos sobre questões sociais e fatos do nosso dia a dia. E embarque nesse expresso de Hogwarts, com destino a uma discussão encantadora no Pottercast. A violência. Ela pode se apresentar de forma visível e clara. Todos nós já vimos nos jornais ou até mesmo pessoalmente. No entanto, muitas vezes ela pode se esconder, e ainda que esteja na minha frente, não conseguirei vê-la. Esse é um exemplo de violências mentais, psicológicas, culturais e até mesmo estruturais, que são aquelas que estão enraizadas no modo em que vivemos e aprendemos. Por isso, lumos na violência. Vamos iluminar essas violências e trazer luz para a escuridão. Você já conhece as violências invisíveis? Para esse episódio, convidamos meus pais, que foram chamados por terem grande experiência na área. A Alessandra, que já presenciou uma época cheia de relatos nos jornais e traz vários desses exemplos para conosco, além de trabalhar como vendedora e durante sua carreira presenciar essas violências invisíveis. E Jefferson, que atualmente trabalha como segurança e cursa faculdade na mesma área. Eles nos trazem exemplos marcantes e suas perspectivas acerca do tema. Eu me chamo Nicole Eduardo, sou apresentadora do podcast. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio dessa temporada. Pois bem, agora ajude sua varinha e diga Lumos. Olá a todos os nossos ouvintes do podcast e olá nossos convidados, Alessandra e Jefferson. Sejam muito bem-vindos. E para começarmos, Jefferson, você poderia nos contar um pouco sobre você, sua trajetória, profissão e o que gosta de fazer no tempo livre? Boa noite, Nicole. Eu sou o Jefferson. Minha trajetória é a seguinte: eu comecei já trabalhando com informática, depois eu parti para a área de segurança, né? E no meu tempo livre eu gosto de curtir a natureza, fazer minhas caminhadas, né? E apreciar a beleza do universo, as estrelas, o céu, isso aí. Que legal, muito obrigada. E, Alessandra, você também poderia se apresentar? Por favor, nos conte um pouco da sua trajetória, sobre você e o que você faz no tempo livre. Boa noite, Nicole, boa noite a todos. Hoje, atualmente, sou dona de casa. Eu sempre trabalhei no comércio e trabalhei com vendas. Trabalhei em Assis, em São Paulo, e continuo trabalhando. Hoje trabalho e faço várias coisas. Meu tempo livre eu gosto de estar com a família. Estar com a família, ouvir louvores. Estar junto com a família, para mim, é muito importante. Sim, interessante. E você poderia nos contar se já presenciou situações ou atos de violência? E se sim, poderia compartilhar um pouco conosco? Ah, sim. Sobre atos de violência, já, já vivenciei muita violência, uma violência que eu posso falar que ela é invisível. Violência que deixa marcas na alma, uma violência que é com palavras, com preconceito e com diminuindo as pessoas. Então, onde começa a falta de respeito do outro. Então, essa é um tipo de violência que ninguém vê. E muitas vezes ninguém fala também dela. O pessoal fala de violência física, geralmente. Nos jornais, fala de violência física, nas escolas, mas raramente você vê uma notícia de violência, da violência da alma, da violência dia a dia. Então, isso tem muito. Sim, nossa, foi muito bem falado. E esse, na verdade, é o foco do nosso episódio. O Lumos contra a violência. Lumos, um feitiço de Harry Potter que traz a luz. Então a gente vai meio que trazer a luz para a violência e ver o invisível dela. Então, muito bem lembrado. E já, como eu já falei de Lumos, vocês conhecem a saga Harry Potter? O que vocês acham desse universo? Bom, eu conheço o Harry Potter através das minhas filhas.
Elas gostam muito do Harry Potter e a gente assistiu junto, elas foram crescendo e assistindo Harry Potter. É um mundo de fantasia que às vezes muita gente e é uma fantasia que se torna real, né? Se a gente pensar assim. E é muito criativo. Eu sempre falei para elas assistirem e estimulei isso, porque também a criatividade eu acho que precisa ter na vida. A pessoa precisa ser criativa para viver, para trabalhar. Então, a criatividade é muito importante. Sim, com certeza concordo plenamente. E o senhor Jefferson conhece a saga Harry Potter? O que acha desse universo? Eu conheço, já assisti vários, praticamente todos os filmes, né, do Harry Potter. E eu acho que é um meio de trazer nossos sonhos, muitas vezes que a gente tem, para a realidade, né? Porque quem não tem o sonho de voar com carro, né? De enfrentar aranhas, né? No caso do Harry Potter, toda essa aventura, né? Então essa aventura muitas vezes está em nossas vidas, de outras formas. Porém, a gente compartilha isso, a gente apresenta, então é né, um filme muito legal, porque a gente pode trazer várias coisas para nossas vidas também. Sim, com certeza. Vocês dois falaram, né, que a saga Harry Potter acaba se tornando real, né, com o que a gente faz no nosso podcast aqui, traz temas da saga Harry Potter para contextualizar a nossa realidade. Muito bem falado. E Jefferson, você que trabalha nessa área de segurança, de monitoramento, você quais tipos de violência ou conflito aparecem com mais frequência? A violência física, psicológica, verbal ou alguma outra? Olha, Nicole, na minha opinião, a violência que hoje no mundo está mais impregnada é a violência mental, porque as pessoas podem dizer uma coisa que um dia você não está bem, você pode levar isso o teu psicológico, pode levar mal, e você fica frustrado com a situação. Então, hoje, no nosso mundo, eu acho que mais o que está afetando as pessoas é a violência mental, o jeito de falar com os outros, o jeito de opinar, o jeito de impor, né? Que tá tudo muito maçante, né? Então, eu creio que a violência mental está impregnada mesmo. Sim, é verdade, né? A violência mental, a situação psicológica de muitas pessoas, ainda mais com essa massa de informações que a gente tem hoje em dia, de todos os lados, realmente. E você, Alessander, quais tipos de violência você mais conhece ou já presenciou? A, a violência ainda, a violência eu falo que é uma forma de falta de respeito, quando começa a agredir o outro. Muitas vezes eu conheço pessoas que recebem violência financeira. Aí é uma senhora aposentada que não pode fazer o que quer com o dinheiro dela. Então, isso é uma violência, é um controle do próprio dinheiro. Então, ela não pode fazer o que ela quer, porque uma pessoa da família fala para não gastar, controlar o dinheiro. E a violência física eu não presencio na minha vida atual, mas eu vejo nos jornais. A violência contra a mulher é grande, né? Mas aqui eu presencio, que eu vejo muito nas escolas, a violência do preconceito, a violência psicológica, e nas mídias, até na internet. A internet é uma terra sem lei, né? O pessoal fala o que quer lá, no anônimo, e é uma violência muito grande, é isso que eu presencio hoje em dia. Nossa, sim, verdade. Muito bem lembrado esse tipo de preconceito nas escolas e principalmente nas redes sociais, né? Porque muitas vezes uma pessoa pode cometer o bullying, preconceito, não tem regulação, às vezes nem a rede sabe a identidade das pessoas. Então, realmente. E qual é a principal contribuição que vocês acreditam oferecer para um mundo menos violento e mais seguro?
Eu acho que a principal contribuição é o respeito. Sim, É o respeito, seria o respeito, a pessoa acha que ela pode, desde criança, a gente tem que ensinar as pessoas o limite. Se tivesse um respeito, considerando o outro, enxergar o outro como ser humano, quando você enxerga o outro como ser humano, além de você, que não é separado, que não é junto com você, quando você enxerga o outro, você o respeita. E quando você o respeita, você não atinge o limite de xingar, você não atinge o limite de fazer um bullying com ele, de tirar sarro dele, ou de agredi-lo, nem de tirar alguma coisa, nem de roubar aquela pessoa. Então, se você tiver, se a pessoa tiver aprender desde pequenininho, apesar que a essência às vezes do mal está na pessoa, mas se você ensinar isso para a criança, tem uma grande chance de o mundo ser melhor, né? De aquela criança não achar que o outro é direito dela de fazer aquela pessoa sofrer, ou bater nela, ou falar mal dela, ou simplesmente por causa da cor da pele, ou do cabelo, ou por ela ser magrinha ou gordinha, ou dela ser diferente, dela ter alguma deficiência física, a pessoa ter o direito de falar. Então, isso tinha que ser ensinado desde o jardim. Da diferença religiosa, da diferença física, da diferença mental, intelectual. Então, eu acho que começa no jardim. sim, nossa, com certeza. Concordo com você. É uma coisa que tem que estar desde o começo, né, na sociedade. Porque é uma coisa que as crianças aprendem mais rapidamente, mais fácil. Então, se elas aprenderem isso, seria de grande ajuda. E você, Jefferson, qual é a principal contribuição que você acredita oferecer para um mundo menos violento e mais seguro? Olha, Nicole, é uma pergunta difícil, viu? Porque para a gente oferecer alguma coisa hoje em dia, a pessoa tem que estar aberta a isso. Ela tem que querer entender, querer, né, estar com a gente. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um jeito de ser, né, que a gente tem que respeitar, claro. A gente não pode interferir, a gente só pode tentar mudar a pessoa com exemplos. Então, de repente, ela pode se espelhar em nós, né, tentar ser uma pessoa melhor, tentar ter atitudes coerentes, né? E é isso, porque eu acredito se hoje em dia é muito difícil a gente mudar uma pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela nasceu, que ela aprendeu, né? Então, a melhor forma de fazer isso são exemplos, atitudes, né? Seria esse caso aí. Sim, com certeza. É uma pessoa que, dependendo, já aprendeu desde criança o que é um preconceito a praticado. Então, como a Alessandra disse, talvez nas escolas ensinar o que é certo, o que é lidar com as diversidades, porque o Brasil mesmo é um país muito diverso. A gente tem diversas pessoas e o respeito é uma das bases, né? E mostrar exemplos. Realmente, foi bem lembrado o que vocês falaram. E quais vocês acham que são alguns dos fatores que contribuem para o surgimento da violência? Infelizmente, eu acredito que seja a mídia, porque se a gente fazer um estudo, né, quando tem muitos casos de violência na mídia do mesmo nível, tipo, geralmente são feminicídios, né, são esses casos que acontecem, aparentemente aumenta. Não sei se as pessoas olham e se espelham nisso e fazem a mesma coisa, né, mas é complicado essa situação. Então eu acredito que seria a mídia mesmo que influencia muitas pessoas que teriam uma cabeça suscetível, né, a opiniões contrárias que não seriam boas e se tornariam vítimas, né, dessa mídia e fariam a mesma coisa que está acontecendo no momento. Sim, com certeza. Eu achei interessante isso que o senhor falou, que até estabelece um gancho com a pergunta anterior,
que são os exemplos, né? Tem os exemplos bons, mas também tem os exemplos negativos, os ruins. E nas redes sociais, principalmente, um dos principais meios de comunicação na nossa sociedade atual, né? Então, tem muitos esses exemplos negativos, realmente. E você, Alessander? Quais você acha que pode ser alguns dos fatores que contribuem para o aumento e o surgimento da violência? Então, o aumento da violência, é isso que o Jefferson falou, é uma coisa muito interessante. Eu comecei a observar isso quando foi morto um índio, acho que em Brasília, se eu não me engano, ele foi morto queimado. E depois que apareceu essa notícia na TV, que ele foi queimado, ele estava dormindo, uma noite fria, e tacaram fogo nele. Aí começou a aparecer em São Paulo, no Rio. Então, depois dessa tragédia, eu observei que sempre, quando a mídia dá foco muito a uma coisa, acontece. E agora o foco está sendo o feminicídio. Então, uma época o foco foi pessoas mortas em mala, aí apareceu em vários lugares. Agora está sendo mulheres violentadas, mortas, né? Não aceitando um término de relacionamento e essas coisas. E aumenta muito. E outra coisa que aumenta muito a violência é a ganância. A mídia também tem parte disso, porque a ganância e o sonho de ter leva muitos jovens e adolescentes a entrar na droga. E eles entram na droga porque a idade, eles têm lá 14 anos. Eles veem um jogador de futebol com aquela chuteira, com aquele sonho de que eles têm aquela chuteira, aquela roupa, eles amam futebol, eles querem o corte de cabelo do jogador, eles querem, né, aquela roupa. Só que os pais não podem dar. Aí eles entram no crime, eles matam a pessoa, vendem droga por causa de uma chuteira, porque o sonho dele era isso. Então a ganância e o sonho de ter alguma coisa não. O traficante está chegando primeiro. O traficante ele chega primeiro porque ele se aproveita disso. Ele se aproveita desse sonho dessa criança, desse menino, e coloca uma arma na mão dele. Então ele pensa que ele está indo, tá dando certo. Ele nasceu naquele meio, ele nasceu naquela favela. E então ele vai atrás daquele sonho que a televisão mostra. A televisão mostra lá o jogador com aquele carrão, mostra ele lá com os funkeiros, com aquelas correntes, com aqueles carros cheios de mulher. Ele quer aquilo. Então ele quer aquilo, ele quer aquele tênis, ele quer a roupa de marca. Então a ganância na cabeça dele, tão pequena, ele vai atrás disso. Então isso aumenta, a própria mídia aumenta. Mas também aumenta, os pais não têm instrução. E a mídia cai na cabeça daquela criança que não tem instrução também. Então, volta naquele início lá, que tudo teria que ser no começo na escola. Só que daí é bem complexo, porque na escola, muitas vezes o professor não está preparado, o governo não investe na educação, o tanto que precisa. Então, a violência só tem aumentado, desde a escola, do adolescente, e aí os presidentes vão construindo presídios e mais presídios, que vai chegando a conta lá daquelas crianças lá atrás que tinham um sonho, né? Então a violência tem só aumentado com a mídia. Sim, verdade. Esse tema que você trouxe para nós poderia render horas de discussão, porque é um tema que precisa ser discutido na sociedade, né? Mas ele acaba não sendo muito falado também nas escolas. Às vezes falta conscientização, parece sobre o assunto, porque talvez precisa falar sobre isso, desde criança, mas acaba não sendo falado. E que tem outros caminhos para conseguir talvez a chuteira, para conseguir um trabalho bom, um dinheiro bom, mas acaba, né, como você disse, quem chega primeiro, né? Então, realmente é muito relevante isso que você trouxe e vale de atenção e muita reflexão que precisa na nossa sociedade atual. Bem, e partindo para a próxima pergunta,
Na saga Harry Potter, vemos que Voldemort, o maior bruxo das trevas da época de Harry, espalha as informações negativas e influencia várias pessoas. Bem, a gente tá falando, agora há pouco a gente já falou das mídias, né? Das mídias, talvez dessas músicas que mostram a riqueza, só que de uma forma que pode ser negativa. E seria meio que podemos usar o exemplo de Voldemort, que espalha essa violência e medo e temor no mundo bruxo. Vocês acham que a violência ou comportamentos violentos, seja físico ou verbal, também podem ser aprendidos ou passados de uma pessoa para outra? Vocês conhecem algum caso assim? Vocês já falaram, mas será que pode ser passado de uma pessoa para outra ou de uma geração para outra? Sim, pode ser passado de uma geração para outra e existe muito, é a tal da fake news. Antigamente, a gente se falava muito de telefone sem fio, uma conversa que uma pessoa falava para outra, que falava para outra, que falava para outra. Hoje em dia, é tudo por WhatsApp. Aí é pela internet, pelo Facebook. Existe no Facebook, no Instagram, uma vitrine de uma vida perfeita. É uma fake news. E aí é uma fofoca que o outro vê uma foto de um jeito, que tem a interpretação de outra forma. Então, é aprendido de uma pessoa para outra. Hoje em dia, crianças pequenininhas são influenciadores, né? Então, tem muitos influenciadores lá que estão lá, isso vai passando de geração em geração, e a geração antiga também, às vezes, vê aquilo, não sabe do que se trata, e tem uma outra interpretação, né? Então, isso também é bem complexo. Com Assim. certeza. Se todo esse tema, eu nem sei direito como que eu posso complementar, porque você praticamente já falou tudo que acontece que uma geração para outra. E como você tinha comentado na outra pergunta, que eu lembrei, às vezes os pais não têm instrução, né? Às vezes não recebeu que a educação pode ser um meio, né, para diminuir a violência e Sim. realmente. E o senhor Jefferson, é, acha que a violência pode ser aprendida de uma pessoa para outra ou passada de geração para geração? Eu acho que sim, porque a gente já teve vários exemplos, né, de, principalmente nos Estados Unidos, ataque às escolas, né, que o pessoal, através de um jogo, ele tentou fazer vida real, né, atirou contra alunos, contra pessoas indefesas. Então, isso tudo veio do aprendizado que ele teve através da internet. Então, eu acho que é muito complicada a situação, não tem filtro, né? As pessoas aprendem tanto as coisas boas como também as coisas ruins. Alguns usam e criam frutos, né? Bons e aprendem com isso, ensinam outras pessoas. Porém, infelizmente, alguns também usam isso para banalizar, né? Para fazer atitudes que não seriam legais com as outras pessoas. Então, eu acredito que tá muito, tudo muito rápido, tudo muito informativo e sem restrição nenhuma quanto a isso. Sim, verdade. Deveria ter mais normas, né, e leis nesse mundo virtual, nos jornais. Recentemente teve a Lei Felca, né, que diminuiu o acesso às crianças a alguns conteúdos, diminuiu essa exposição delas. Então isso já é um começo, né? Mas Uhum, deveria ter mais normas e medidas para diminuir esses casos, né? com certeza. E, na opinião de vocês, a falta de informações e de educação pode contribuir para o aumento da violência e como isso acontece no dia a dia? Bem, na minha opinião, é tipo assim, a violência, segundo o meu pensamento, ela já está na pessoa. Então, ela já tem esse, de repente, né, posso estar errado, mas ela já tem essa violência nela, né? Então,
eu teria que ser muito bem educado, orientado para ela ser uma pessoa não violenta, né? E, e tem os casos também que as pessoas não são violentas e aprendem a ser violentos através, como eu disse anteriormente, na internet, né? De informações erradas. Então é um caso complexo que eu também não saberia definir exatamente como que seria a questão da violência. Sim. E você, Alessandra? Acredita que a falta de informações e de educação pode contribuir para o aumento da violência? Sim, a falta de educação, ela aumenta na violência, mas isso não define a violência. É porque, assim, uma pessoa que não tem estudo, mas que ela viveu numa família, ou até mesmo sozinho, que ela tem uma índole boa, vamos supor que ela morou num deserto. Ela pode ser uma pessoa boa, não violenta. Mas ela pode não saber escrever, mas ela não é violenta com o outro, porque ela tem o respeito, né? Por exemplo, pode ser um índio, né? Ele não, ele tem um respeito com as pessoas. Mas a falta de educação no meio que vivemos hoje, na nossa cidade, no nosso país, pessoas que vivem, né, na cidade, a falta de informação, sim, porque os jovens hoje em dia eles acham que sabem de tudo, eles não têm paciência, não perguntam. Então, às vezes, a falta de paciência, porque é o imediatismo, é tudo muito rápido, então eles não perguntam e tal, e assim, por exemplo, a pessoa dirigiu, já sai dirigindo e quer ser o dono da rua, e então quer beber, quer dirigir, quer fazer tudo, e não responder às autoridades, né? Então, ele quer fazer a própria lei. Então, essa pessoa que e às vezes não tem a informação, às vezes não perguntou, né, ele não teve paciência de perguntar, não procurou saber, ele quer ser o dono de si, então a falta de informação, sim, aumenta a violência. Então, a educação, e o respeito, né, isso aumenta muito. Sim, com Sim, certeza. É esse imediatismo, né? De sim, às vezes não conhecer. Inclusive, talvez a sociedade, de uma forma generalizada, mas que não conhece a cultura do outro, não conhece uma outra pessoa e já começa um preconceito que talvez já está na sociedade faz muito tempo, mas que na verdade não conhece. É algo imediatismo que já aprendeu durante seu crescimento. É algo, por exemplo, o preconceito estrutural, que já está na sociedade e vai sendo aprendido. E daí uma solução para isso seria a conscientização das escolas desde pequeno, né, a curiosidade de aprender mais, de se aprofundar em outras culturas e na diversidade, né? sim. As pessoas estão vivendo hoje em dia como se fosse um rios da internet. Que ele passa um vídeo e vê um vídeo. Aí eles passam uma informação e faz outra informação e fala o que quer, como se fosse um rio, se que aquilo não tivesse, como fala, uma consequência. Só que na vida real tem consequência, né? A violência é uma consequência que marca a vida da pessoa para o resto da vida. Sim, verdade. É, e eu acredito que isso devia ser mais divulgado, né? Nas redes sociais, no qualquer lugar, nas escolas, porque dependendo, a pessoa sabe que tem a violência, mas não sabe das consequências, o que isso pode trazer para o futuro dela, né? Sendo que teria outros caminhos para seguir. Uhum. E indo para a próxima pergunta, Jefferson, no seu trabalho, você já viu preconceitos serem compartilhados? Você acredita que eles são aprendidos? Olha, nesse serviço atual que eu tô, que é segurança, preconceito, exatamente assim, não vi. Não vi nenhum tipo de preconceito no sentido de discriminação de pessoas, né? Nesse sentido, não vi.
mas porém eu já vi em outros casos, né, desde a época da escola, sempre teve o preconceito devido à raça, etnia da pessoa, né, sempre existiu. Infelizmente isso está no nosso mundo, né, a gente tem que tentar evitar, tentar agregar valores às pessoas, né, e não aceitar esse tipo de preconceito. Sim, com certeza. E você, Alessandra? Já viu com preconceitos serem compartilhados? Ah, sim, eu já vi preconceitos ser compartilhados. As pessoas comentarem pelo simples fato da pessoa andar de bicicleta e fazer ciclismo e usar uma roupa apertada, porque o ciclismo exige isso, uma roupa apropriada, né, para ela pedalar e ter um bom desempenho, né, e pelo simples fato da pessoa usar uma roupa de ciclismo, é julgar a sexualidade dela. Então isso passar para um outro e para o outro e fica falando, né, e a pessoa só está fazendo esporte que ela gosta, né, é um preconceito que vai surgindo, então isso é muito desagradável e ri da pessoa por causa do nome dela, então o outro também ri, fazer piadinha, isso tem muito, infelizmente. Sim, talvez até mesmo porque a maioria está fazendo uma coisa e talvez para uma pessoa se sentir incluída, né? Sim. Por isso a importância da conscientização. Uhum. E em Harry Potter existe uma capa da invisibilidade, que esconde quem está por baixo dela. Trazendo isso para o nosso mundo, vocês acreditam que também tem violências que passam despercebidas e que são invisíveis? Quais seriam alguns exemplos? Sim, existe violência invisível. A violência invisível que às vezes a pessoa existe muito, aliás, sabe? A violência invisível existe a pessoa que diminui o outro pelo simples fato dele ser diferente e falando que não é capaz, falando que aquela pessoa não consegue. Então, isso é uma violência invisível que deixa marcas para o resto da vida. Falando sobre a maneira de andar, a maneira de falar, às vezes tirar um sarro daqui, um sarro dali. Então, isso é invisível. As pessoas, geralmente ninguém questiona, né? Outra pessoa não questiona. E pelo simples fato de falar do cabelo, às vezes falar dos olhos, seus olhos é assim, sua boca, sua voz, ou falar da sua casa, da sua roupa, do seu corpo. Às vezes fazer um comentário desagradável na frente de outras pessoas, que a própria pessoa não pode se defender no momento, às vezes nem sabe se defender, né? Então, isso é muito grave e é invisível e, e existe sim essa invisibilidade, essa capa, né? Como tem no Harry Potter, tem essa capa na a gente fala na sociedade, mas a sociedade é o meio que você vive, né? O pessoal fala sociedade, parece uma coisa lá longe, né? Ah, a sociedade é o povo lá da cidade, lá longe. Não, sua sociedade é quem é seu vizinho, é a sua família, a sua sociedade, quem está do seu lado. Porque o pessoal fala, eu sou vítima da sociedade. Parece ser a vítima de uma pessoa lá de longe, lá do político que está lá longe, ou lá do. Não, a sociedade é onde você está, né? A sua igreja, é, é o seu meio ali, né? O seu bairro, o seu vizinho. Então, nesse miolo que você está, nessa sua sociedade macro ali tem a sua própria violência invisível. Sim. E você, Jefferson, concorda? Existem violências que são invisíveis? Sim, eu chego a concordar com essa situação, porque muitas vezes numa equipe ou até na família, né? As pessoas falam das outras sem elas estarem sabendo, né? No caso, em rodas de conversa, igual a Alessandra falou, falam de alguns efeitos que elas acham que as pessoas têm, algumas atitudes, e tiram um sarro por trás das costas, né? Então,
Eu considero isso uma violência invisível, porque a pessoa não está sabendo, não está ciente. Aí quando ela chega, muitas vezes ela pode estar presenciando as pessoas sorrindo, tirando sarro, mas elas estão tirando sarro dela mesma, né, da outra pessoa que não está sabendo nada da situação. Então, eu considero isso uma violência invisível. Sim. E no dia a dia, como podemos quebrar um ciclo de violência? Ou seja, se nos for passado algum ato, costume violento, como podemos não reproduzi-lo? É uma pergunta muito difícil, viu? Como que a gente pode quebrar a violência? Porque eu acredito que essa violência está impregnada já na sociedade. Então, você quebrar um rito de violência e para você hoje em dia reeducar as pessoas seria algo, na minha opinião, quase impossível, né? Então, é uma situação complicada de responder, porque você quebrar a violência hoje seria muito complicado mesmo, não teria essa resposta. Sim. E você, Alessandra, como acha que a gente poderia quebrar ou minimizar um ciclo de violência? Olha, o ciclo de violência, eu acho que eu tiro por mim, pela minha experiência. Eu, quando na escola, que eu morava no sítio, aí eu vinha para a escola na cidade, e por conta de a gente morar no sítio, na época que chovia, ele chamava a gente de pé de barro, porque a gente chegava com o pé tucho de barro. E a gente ficava quietinho lá, o pessoal tirava sarro e falava, e a gente era meio que tipo excluído. Aí a gente começou e a gente não ligava para aquilo, falava para eles assim, é, se não fosse a gente, vocês não comiam, porque a gente plantava, né, para eles comer. E não se importava com isso. Hoje em dia, as pessoas se importam demais com o que os outros pensam. Eles se importam de uma maneira assim, se importam do que os outros falam, se os outros curtiram ou não. Então, a importância que o outro pensa é tão grande que a pessoa esquece de si mesma. Então, para quebrar um pouco esse ciclo, se cada um pensasse em si, no que acha dele mesmo, no que pensa dele mesmo, do que eles, qual é a essência dele. Então, as pessoas estão perdendo a própria essência. Então, eles estão perdendo o próprio sentido deles mesmos. Então, se eles olharam para dentro, cada um olhar para dentro de si, eles conseguem, eu acho que diminuiria muito a violência. Um voltar para o eu, né? Para o seu próprio eu. Porque ele se importa se o outro falou, se o outro, o que o outro pensou. E não importa, vai mudar a vida? Não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua essência. Então, voltar à essência, voltar ao que é importante para você, para sua família, eu acho que isso diminuiria muito a violência. Sim, a autovalorização, né? Que às vezes uma pessoa tem o seu vídeo, tem tantas habilidades, mas por causa de alguma outra pessoa acaba se diminuindo, né? E é muito importante ela valorizar suas habilidades, como ela é. Que talvez é uma pessoa que pode ser muito bonita, mas por causa do que algo que a sociedade disse, vai acabar achando que não. Na verdade, ela é, né? Sim. E qual conselho vocês dariam para as pessoas para que contribuam para uma sociedade mais segura e respeitosa? O conselho que eu dou para as pessoas, somente para os jovens, é que perguntem, é, procurem saber, não só pela internet, mas perguntem saber para quem já viveu um pouco mais, porque a internet tem ali a busca, o Google, e tem muita informação, mas também tem experiência de vida que não tem no Google, que não tem, assim, uma boa conversa, uma experiência de vida. Então, a internet é muito boa. Saibam usar a internet, mas também valorizem a presença das pessoas.
Então, respeite o limite do outro, procurem vida de verdade, porque diante da tela é muito legal, é importante, vocês são outra geração, né? Mas aproveitem todas essas informações e, para a gente viver de verdade, é uma vida só. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Maravilha. E o senhor Jefferson, qual conselho daria para que as pessoas contribuam para uma sociedade mais segura e respeitosa? O meu conselho seria unicamente que as pessoas amem a si mesmas, porque se a pessoa não tiver amor próprio, ela não vai amar nada nessa vida. Ela pode ter um carro novo, ela não vai gostar, ela pode ter um relacionamento bom, ela também não vai gostar. Então, ame a sua própria companhia, ame você mesmo e usufrua do que Deus fez nessa vida para nós e seja feliz. Assim você conseguirá ser feliz e fazer os outros felizes também. Sim, com certeza. Bem, pessoal, vocês gostariam de deixar algum recado a quem nos ouve? Sejam felizes, somente isso. Eu quero agradecer pelo convite da Nicole e quero agradecer a todos que estão assistindo agora. E o recado que eu deixo é: voltem para dentro de si e amem as pessoas e respeitem os limites. E perguntem o que precisar. E estamos à disposição de todos, estamos à disposição de você, Nicole. Muito obrigada por hoje, gostei muito de participar. Deus abençoe. Bem, muito obrigada. Vocês contribuíram muito para o nosso podcast. Então ficamos por aqui. Até uma próxima. Obrigada novamente. Obrigada. Não consigo. Pausa pra tosse. Corpo não. Tudo bem? Anite o meu pausa no negócio. Mudar a questão do preconceito? De violência. Não. Você é um gentleman. Vai cagar. Vai gravar agora. Sim, verdade. Nossa, muito bem lembrado. Falando sobre a violência. Nossa, sim, verdade. Muito bem lembrado. Bebe água. Vai cortar mesmo? Vai cortar? Carinho preta. Certa, cara. Bebe água. Vai cortar mesmo? Vai cortar?